Olá, aqui é Tati Moraes, eu sou professora de arte de vocês e, primeiramente, eu gostaria de falar que eu estava com muita saudade de vocês, estou, né, com muita saudade de vocês e eu espero que tudo passe logo pra gente estar podendo se ver pessoalmente, tá? Mas vamos dar prosseguimento à matéria, pelo menos pelas aulas online. A gente vai estar falando no segundo módulo sobre paisagem urbana. Eu dei para vocês uma atividade para casa. Essa atividade, ela não é da apostila, é uma atividade extra, mas ela está dentro do contexto. No módulo 3, a gente vai estar falando um pouco mais sobre lugar de pertencimento. E aí vai estar entrando a casa de vocês como um abrigo. Aí vocês vão entender melhor por que eu dei essa atividade a respeito da casa de vocês. Módulo 2, a gente vai estar começando, né, a falar sobre a paisagem urbana e a sua mudança ao longo do tempo. Se vocês forem observar na cidade de vocês, a gente consegue ver vários exemplos de casas, de monumentos, de arquiteturas que elas vão sendo modificadas com o tempo. Então, assim, a paisagem urbana, ela é móvel, ela dificilmente ela vai estar parada, ela vai estar sempre em movimento, sempre tendo uma mudança. Essa imagem que eu coloquei no primeiro slide para vocês é de uma obra da Tarsila do Amaral. Ela tem, ela mostra um pouco de trens, ela é uma obra que mostra bem como que era o contexto urbano da onde ela vivia. Vamos para o segundo slide. Aí aqui fala um pouco do que eu falei para vocês, de como a cidade ela está em movimento. Com o passar do tempo, ela vai acabar sendo modificada, né? Os prédios antigos são demolidos e no lugar são construídos outros modernos. Na próxima página, a gente já vai estar entrando no painel, que é onde a gente tem alguns exemplos dessa passagem de tempo e de como os artistas eles representam isso. No desenho da cidade de Oeiras, eu achei na internet Oeiras com Y, que acho que era como eles escreviam na época. E um desenho de autoria desconhecida. Ele é meio como se fosse um mapa, né, da cidade, e ele mostra como era a cidade naquela época. Ele tenta fazer essa parte de demonstração de como era a cidade naquela época. O contexto histórico em que eles viviam traz a questão da ocupação, né, de como aconteceu a ocupação aqui no Brasil e como os bandeirantes foram vindo para o interior para estar ocupando as áreas e tá construindo engenhos de açúcar e tá fazendo criação de gado, que é o caso aí desse desenho, né? Eles estão representando uma criação de gado em Oeiras. E na gravura que a gente tem do lado do Rio de Janeiro, também é uma gravura bem antiga. Nessa época, eles costumavam fazer essas gravuras como souvenirs. Eles davam, né? Eles vendiam como se fosse um cartão postal essas gravuras. Não sei se vocês já viram cartão postal, né? Porque hoje em dia, alguns lugares ainda tem, a gente consegue estar comprando cartão postal, é mais comum fora. Mas antigamente era algo bem comum, porque a gente não tinha fotografia. Então, uma forma de você ter uma lembrança do local onde você foi eram esses cartões postais, que na verdade no começo eles eram feitos à mão por artistas. Então, esses cartões postais, eles fazem parte de um acervo da Brasiliana. Eu vou colocar depois o link para vocês estarem vendo com os próprios olhos. É interessante vocês estarem dando uma olhada nesse acervo, né? Esse acervo foi organizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essas gravuras que estão na apostila de vocês é do Johann Jacob Steinmann.
Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, tá bom? Eles pertencem a essa coleção e são um conjunto de pinturas e gravuras com o tema Brasil, né? No caso, Rio de Janeiro. Está sendo representado aí como ele era antes. Deixa eu abaixar mais aqui no próximo. Instalação Projeto Morrinho. Essa instalação, eu também vou ver se eu deixo o link para vocês estarem dando uma olhada no projeto, né? Porque a gente tem um vídeo explicando mais com calma o que é o projeto. Mas assim, resumindo, eram moradores desse local, do morro, né? Deixa eu ver aqui qual que é o nome do morro. Eles eram... Favela do Pereirão. Eles moravam nesse local e eles começaram a desenvolver esse projeto para estar dando visibilidade à comunidade deles, para demonstrar que a comunidade deles não era só a violência, as coisas ruins que as pessoas pregavam a respeito da comunidade deles. E através desse projeto também, eles foram incluindo pessoas, crianças, escolas, eles acabaram também trazendo uma cultura para o lugar onde eles viviam. Então, assim, é interessante vocês estarem vendo também o vídeo falando a respeito do projeto. E esse projeto ele foi apresentado na Bienal de Veneza em 2007. Ele tornou-se uma possibilidade de interação de artistas e turistas com a comunidade. Esse projeto acabou levando visibilidade para fora também, não ficou só aqui. Do lado, a gente tem uma obra de 2 artistas, é uma escultura. Eles são de um grupo de artistas chamados Loucos Carpinteiros. Inicialmente eram só 2 artistas, mas eles acabaram anexando mais um terceiro membro a esse grupo deles. E assim, eles são arquitetos e carpinteiros e eles fazem projetos que lembram cidades. E assim, eles fazem uma crítica principalmente ao lugar onde eles vivem. Eles são de Cuba, então eles fazem uma crítica ao governo de Cuba, assim, não uma crítica direta ao governo, mas a alguns aspectos ruins, né, principalmente do passado, de algumas coisas que ocorreram lá. E essa sandália, ela demonstra a cidade onde eles moravam. É um mapa da cidade de Havana. E assim, existem várias interpretações. Esse não é um chinelo para ser utilizado, ele é uma escultura, como eu havia dito. E ele pode dizer que a gente está percorrendo caminhos pela cidade. Pode ter várias e várias representações, várias possibilidades. E também é muito interessante. Na apostila de vocês, eu acabei não colocando aqui nos slides, tem também uma fotografia, na página 18, que é de um artista paulistano, chamado Tuca Vieira. Existe uma foto muito famosa desse artista. Ela é uma foto que mostra bem a desigualdade do Brasil. Lado a lado está a favela e um condomínio de luxo. E ela é delimitada certinho. Então, ele tirou uma fotografia aérea. E na apostila de vocês tem também uma fotografia aérea, falando um pouco da cidade, né, de São Paulo. E é bem interessante porque ele faz uma crítica social também em relação à cidade, em relação ao local onde ele vive. Aí também na apostila de vocês, a página 19, a gente vai ter algumas aquarelas. Aí esse desenho é do espanhol Henrique Flores e já são ilustrações de livros infantis. Esses desenhos são de Orã e Guandaia, cidades que ficam na África. É interessante vocês estarem dando uma olhada, são muito bonitos os desenhos dele, só que assim, eles não representam a realidade, eles têm algumas modificações de liberdades do artista. A gente vai pular por enquanto na apostila de vocês a parte que fala de fotografia, de técnica fotográfica, porque depois, para não ficar muito longo esse vídeo,
Depois eu vou fazer um outro vídeo pra vocês falando só de fotografia, só de técnicas fotográficas. E daí, que é uma coisa que eu gosto bastante, e eu vou estar dando algumas diquinhas pra vocês, tá? Aí na página 24 da apostila, a gente tem esse debate, que são essas 3 imagens que estão aqui. A primeira imagem é uma pintura da Lituânia, do artista Lazar Segal. A do lado é da Tarsila do Amaral, que foi a que eu coloquei a primeira imagem, que é uma artista que eu gosto bastante, e ela também tem uma visibilidade muito grande aqui no Brasil. São operários de fábrica. Essa primeira imagem do Lazar Segal, ele fala um pouco da realidade dele. E essa última imagem, ela demonstra um pouco da solidão da cidade. Então, assim, essas imagens é para vocês pensarem um pouco o que é a cidade, como a gente acaba vivendo com ela, como a gente acaba interagindo com essa cidade e as diversas formas de desigualdades que a gente encontra na cidade, né? Como um lugar pode ser tão rico e ao mesmo tempo ter tanta desigualdade social, tanta pobreza, tá bom? Vocês vão ficar esse primeiro momento com essa imagem para vocês estarem refletindo sobre as desigualdades, tá bom? Eu vou fazer um segundo vídeo para não ficar muito longo, porque senão fica um pouco complicado de estar anexando na plataforma. Daí eu vou falar com vocês sobre o capítulo 3 e mais pra frente, em outra ocasião, provavelmente na próxima aula, semana que vem, eu vou dar daí as técnicas de fotografia, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula.